Humildemente eu reconheço que o Independiente del Valle é favorito, mas queria muito ouvir Walter Casagrande Júnior sobre o que ele acha que neste jogo específico, para este jogo específico, pode significar toda a experiência, toda a malandragem, toda a caetituagem conhecida de Vanderlei Luxemburgo, que chegou ao Corinthians dizendo que quer recuperar o DNA campeão do Corinthians. Primeiro, só para... Torre André Flo, centroavante da Noruega, que fez um gol aos 83 e sofreu o pênalti aos 89. Agora é o seguinte, o efeito Luxemburgo, um efeito qualquer treinador que chegasse agora, só pode ser positivo, né? Só pode ser positivo. Porque pior que o Corinthians estava, não dá, sinceramente, né? O Corinthians não consegue jogar há muito tempo. Não era com o Fernando Lázaro. Não jogou com o Lázaro, não jogou com o Silvinho, não jogou com o Mancini, não jogou com o Thiago Nunes, não jogou... aí as pessoas falam assim, mas se o Cuca tivesse ficado... Eles esquecem que com a estreia do Cuca foi 3-0 perdeu de 3 no Goiás lá. Não lembro se foi 3-0 ou 3-1. 3-1. Perdeu de 3-1 pro Goiás. Na estreia. Né? Na estreia. Então, assim, o Luxemburgo vai chegar, ele tem todo aquele carisma, toda aquela história e tal, mas eu vejo o seguinte, tem que ser coisa prática. O futebol mudou. A linguagem do futebol mudou. Né? Aquela malandragem, aquela linguagem mais malandra dos treinadores e tal, funcionava quando o futebol era malandro. Hoje o futebol não é malandro. Então, essa linguagem de malandragem talvez não caia, não tenha efeito de motivação, efeito motivacional na cabeça dos jogadores, porque aquela malandragem, a malandragem do futebol era assim, os caras vinham da várzea, né? Todo mundo jogava na várzea, então os caras passavam a ser profissional com aquela malandragem da várzea, do campo de terra, sabe? Aquela coisa toda. O futebol atual não é assim. Você não vê treino, os jogadores não têm contato com a imprensa, né? Você não sabe o que está acontecendo, não tem contato. E os treinadores também são de outra formação. O Vanderlei vem da geração da malandragem do futebol. Muito bem, inclusive. Ele era um dos melhores. Quando o futebol era malandro, o Vanderlei, como treinador, era um dos melhores. Porque o que ele fazia? Tomava cerveja com o jogador, tomava vinho, ia pro samba, fazia todas aquelas coisas que a gente via, que hoje não acontece mais. Ou se acontece, é escondido. Né? Se acontece, ninguém sabe. E isso era a arma mais forte do Vanderlei para ter o grupo fechado, para depois ele colocar o conhecimento tático que ele tinha mesmo. Os duelos do Vanderlei com o Tele eram sensacionais, né? Táticos e tal. Só que hoje, não me parece que... Quando os caras falam assim, o grupo está fechado com o treinador, os caras falam isso depois de 2 dias. Os caras abraçaram o Cuca depois de passar pelo Remo, depois de 4 dias. Não existe o grupo está fechado com o treinador depois de 4 dias, depois de 3 dias, depois de 2 dias. Existe depois de 6 meses, que aí o resultado vai mal, tem uma pressão para o cara cair, o jogador assim, não, nós estamos junto com o treinador. Porque tem um motivo, tem argumento. Nós estamos vendo os treinamentos, o time está evoluindo. Agora, 2 dias, 3 dias, não tem fechado com o treinador. Então tem que surtir efeito emocional. Porque a entrega dos jogadores, eles têm. Sábado eles se entregaram contra o Palmeiras. Se entregaram do jeito que deu. O Corinthians se entrega, só o Corinthians não joga. O time do Corinthians não joga bem. Né? E hoje, para jogar contra esse time do Independente Del Valle, que o Corinthians se complicou perdendo do Argentino Júnior, né? O Corinthians não pode empatar com esse time. O Corinthians precisa ganhar. Porque o Argentino Júnior vai ganhar daquele Liverpool, provavelmente, claro. Teoricamente. Aí vai para 9. Né? Esquece o Argentino Júnior. Você vai disputar a vaga com o Independente Del Valle. Né? O Independente Del Valle vai ganhou desse Liverpool. O Corinthians ganhou também do Liverpool. Se empatar com o Independente Del Valle, o Independente Del Valle ganha do Liverpool de novo, o Corinthians também ganha, o Corinthians vai jogar com o Argentino Júnior fora e com o Independente Del Valle fora. Vai ter que ir lá fora ganhar as duas. Entende? Então eu acho difícil. Eu acho o time do Independente Del Valle mais arrumado, é o campeão da Sul-Americana, vem mais forte, mesmo treinador, tudo mais organizado. E aí hoje a diferença pode ser o Caldeirão perder.
torcida do Corinthians vibrar, e aquele negócio, porque quem empatou o jogo, quem fez o segundo gol semana passada, na prática, foi o Roger Guedes no cruzamento do Fagner. Mas quem levou aquele gol, quem levou o time a fazer aquele gol foi a torcida do Corinthians, né? Certo? Se a torcida do Corinthians ficasse calada com 1-0 e jogando mal, o time não ia ter força de ânimo, espírito de luta e, né, para ir buscar o 2-0. A torcida do Corinthians está assim. Perfeito. Eu acho que a torcida do Corinthians hoje é o jogador mais importante que tem na partida.